fundamos Pode a sequência. É que entrou uma coisa aqui. Entrou uma mensagem aí, é porque ela pôs para gravar. Ah, certo. A hora que for 19 horas em ponto, né? Isso. Aí eu aperto o entendi aqui. Isso. Eu sou zero com tecnologia. Eu vou até na onde que dá, né? Os outros que vão fazendo aqui. Ei, Vamos Natanael. tocando. Oi, tudo bem? Bem, boa noite. E aí, mãezinha, tudo bem? Ana Maria Nazaré? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Você está tudo bem? Bem também, graças a Deus. Vamos passar uma musiquinha para a gente fazer uma harmonização para a prece, né? Para a gente já... Silene, só uma coisa, se caso acontecer um apagão, é porque já deu um aqui há 1 hora atrás, que está um temporal, já calmou agora. Né? Se apagar, vocês continuam daí, porque pode ser alguma... Porque aqui na nossa região, deu um relâmpago, a luz já acaba. Tá. Vou deixar que o povo se vira. Certo. Não, mas vamos torcer para isso não acontecer, seu Tula. Não, eu até acho que não. O tema é tão importante. De repente... Tomara que não aconteça, ó. Olha o dedinho cruzado. Vamos lá, então. Vamos todo mundo, então, fechar um pouquinho os áudios, né? Para não atrapalhar a gente a ouvir a música para harmonizar. E depois o senhor faz a prece de início, né, seu Newton? Ok. Deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu fechar uns sons aqui, só um instantinho. Os microfones aqui. Deixa eu ver quem mais. Aqui. Boa noite, Maria da Paz. Só mais um instantinho. Boa noite, Dangeli. Boa noite, Dona Geni. Boa noite, Olipão. Boa noite, Maria da Paz. Aí, Natanael. Boa noite. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dado o pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dado o pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus,
mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Seu Newton. Queridos amigos e irmãos, após essa sonoplastia desse excelente fundo musical, unido num sentimento fraternal, de amor e paz, nós começamos assim a nossa prece. Jesus amigo, amigos e devotados trabalhadores do bem, é mais um sábado que tu nos concede de estudo virtual e que esses companheiros que estão aí antenados, todos possamos ouvir, com o ouvido de ouvir essa mensagem de renovação, essa mensagem de interesse para todos nós, sobre espíritos protetores, já que todos nós a possuímos, independente de religião. Que teu amor, Jesus amigo, possa permanecer em nossos corações, inspirando e amparando o nosso querido confrade e amigo palestrante, e que possa nos trazer essa mensagem de esclarecimento. Porque Kardec enfatizou há muitos anos que espíritas, amai-vos e instruí-vos. Que Jesus vos abençoe hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim, Graças a Deus. hoje nós temos aqui conosco, né, o Tula Bonadio, né? É Bonadio, nós chamamos que é Bonadio, não é Bonadio. 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 Italiano, né, seu Tula? Ele frequenta várias casas, né? O senhor trabalhou de várias casas lá em São Paulo, né? Uma delas é o Centro de Estudos Espíritas Emmanuel, e se o senhor quiser apresentar as outras, e logo em seguida falar sobre o tema do senhor, que é Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos, o tema da palestra de hoje. Bem, primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam e estejam bem-vindos todos que aqui nos acompanhem pelas ondas magnéticas das tecnologias que abrangem a todos os recantos do planeta Terra, né? E é motivo de muita alegria estar aqui e falar de um conhecimento, né, que é trazido pelos espíritos superiores através da primeira obra de cunho filosófico, aonde perguntas são feitas a espíritos espalhados por todo o plano terreno e foram compiladas por esse companheiro Allan Kardec, que só analisando profundamente o trabalho desse espírito para trazer, compilar, organizar toda essa estrutura filosófica para que pudéssemos trazer o espiritismo à luz de todas as pessoas. E assim é feita em todos os aspectos.
no assunto que nós vamos tratar aqui hoje, trata-se de uma doutrina, a doutrina dos anjos guardiões, que todos nós, os confrades, os irmãos, e principalmente os trabalhadores espíritas, para adequar a este conhecimento tão importante para a nossa elevação. E onde percebemos que na maioria não, desculpa, uma boa parcela dos nossos irmãos espíritas ainda estão distantes do conhecimento da função do anjo guardião, dos espíritos protetores, dos espíritos familiares, mais ainda, que nós nem temos noção de como funciona esse mecanismo de ajuda que nós ainda entendemos, que nem diz, com valor trocado. Então, a todos nós, filhos de Deus, é designado um espírito superior. Haja visto a pergunta 489, aonde Allan Kardec pergunta: existem espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Olha que pergunta de abrangência, de grandeza e de pedagogia para esse entendimento e de saber como Deus é um Pai maravilhoso que coloca ao nosso lado um ser para nos proteger, para nos guiar. Olha a resposta dos espíritos. Sim, o irmão espiritual, a que chamais de bom espírito ou bom gênio. Aí 490. E o que se deve entender por anjo guardião? É um espírito protetor de ordem elevada. Ele está acima de nós. Ou seja, é como nós aqui na Terra, seguir os melhores, estar com os melhores. E para nós é designado um espírito bom, um espírito elevado, né? E que ainda não sabemos usá-los, né? Ou entendemos errado a função desse anjo guardião que foi designado por Deus para nos auxiliar. Olha só que coisa, que prêmio que nós temos para que nós possamos fazer uso deste anjo, desse nosso guardião. Mas, na observância de tudo, percebemos, pelo menos de minha parte, eu vejo que tem uma boa parcela de irmãos que não entende muito bem esse mecanismo que se chama o mecanismo de ajuda desse espírito elevado que quer, que nos ama, que quer o nosso bem e que tem essa missão. Então, vejam só a próxima pergunta. Mas qual que é a missão do espírito protetor? Olha só que maravilha e simplicidade que os espíritos nos respondem. É a mesma missão de um pai sobre os seus filhos. Guiar seu protegido no bom caminho. Ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições,
sustentar sua coragem nas provas da vida. Aí vem nós e quer que o anjo de guarda faz a prova por nós. Nós não estuda, fica em casa e ele vai lá. É igual gente que quer ajuda no centro, né? Ô, reza por mim lá. Faz um trabalho lá no centro para me ajudar. Seria a mesma coisa que eu mandar um ir no médico para mim. Vai lá, eu estou precisando ir no médico, você vai. Não existe evolução, a evolução é individual. E aí nós temos uma parte de sustentação importantíssima. Mas que talvez por negligência ou ignorância é de ignorar, tá? Ninguém está aqui chamando as pessoas de ignorante com sentido pejorativo, não. Então, nós precisávamos entender isso, diferentemente como a gente anda vendo de muitos pais que conduzem os seus filhos achando exatamente que os ama. Eu sempre digo, um pai e uma mãe que dá tudo para o filho, eu pergunto, faço palestras por aí, essa pessoa, esse pai, essa mãe, ama os filhos? Faço, o maior prazer eu faço, né? Lógico que ninguém responde, porque ainda nós queremos fazer tudo pelos filhos. Às vezes eu cito o exemplo de Jesus, nos derradeiros instantes, carregando a sua cruz, e sempre pergunto, alguém viu Maria, a mãe de Jesus, o maior exemplo de amor que Deus poderia colocar no mundo para exemplificar o amor? Vocês viram ela carregar a cruz do Cristo? Pergunto. Pelo menos até hoje, nenhuma bibliografia, nenhuma referência bibliográfica para dizer que viram Dona Maria carregar a cruz do filho. E aí eu cito. Aqui as mães levam as mochilinhas dos filhos até na carteira, porque é muito pesado para eles. Não pode. Né? Nós precisamos, o nosso tempo é um tempo de modificação através daquilo que o companheiro falou aí na oração. Amai-vos e instruí-vos. Porque sem essa instrução é muito difícil. Porque a gente ainda continua a viver culturas na qual foram enfiadas goela abaixo e a gente acha que está certo. Então, nós estamos percebendo uma faixa etária que não está compreendendo muito bem a vida. Tanto é que não tem muita disposição do enfrentamento da vida, ou seja, de fazer as provas. Então, há um entendimento muito errado disso, né? Ele fala, guiar seu protegido no bom caminho. Mas o que é o bom caminho? Às vezes eu brinco aí, nas palestras, né? Aí está lá a mulher um pouco cansada, aí chega o espírito ruim. Tem os anjinhos e o diabinho, né? Dos desenhinhos. E aí vem o espírito ruim, o gênio mau. Ah, você está muito cansada, você trabalhou demais. Você precisa descansar. Você precisa ir ao shopping, pega o cartão de crédito do teu marido e gaste, porque você precisa usar novas roupas, cortar o cabelo e tal. Nossa, que anjo bom! Esse é meu anjo da guarda. Aí vem o anjo guardião. Aí vem. Está precisando trabalhar mais.
Pegar o fim de semana, visitar o hospital, procurar os infortúnios ocultos, precisa ajudar. Nós estamos em tempo de pandemia, há muitos infortúnios ocultos. Nossa Senhora, espírito ruim. Olha só, a gente faz essa brincadeira, de certa forma, para a gente poder ajuizar a questão de discernimento do gênio bom, do espírito guardião, que está sempre querendo nos dirigir no caminho certo. E, pelo que eu saiba, o caminho certo foi aquele que Cristo testemunhou. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O que será que é isso? É só ser cristão? É só usar a correntinha? É só usar a fotografia de Jesus? Abrir a Bíblia num pedestal em casa? O que é ser cristão? Né? Então, aí é que está o discernimento através da instrução que nós temos dos espíritos sobre como funciona o mecanismo de ajuda dos espíritos protetores. O que a gente acha totalmente diferente. Nós pesquisamos, perguntamos, estamos em convivência com pessoas, os relacionamentos faz a gente ver o que eles acham. Tem hora que dá uma tristeza de ver como eles imaginam o tal do anjo da guarda, né? E ainda não cheguei ainda nos espíritos familiares. Nós não chegamos nos espíritos familiares, que aí a decepção vai ser maior ainda. É uma verdade que nós estamos falando. Vejam só. O espírito protetor se liga ao indivíduo depois do seu nascimento, depois do seu nascimento até a morte. E frequentemente o segue. Olha só que amor, que dedicação. O segue na vida espírita. E mesmo em várias existências, né? Em várias existências corporais. Porque essas existências são apenas fases bem curtas, dizem os espíritos, bem curtas, com relação à vida do espírito. E aqui a gente sofre. 80 anos, nossa, viveu muito. Nossa Senhora, 100 anos, 80. Eu fico com pena desses que imaginam, aqueles que morrem com 20, 30. Aí é uma desilusão muito grande, né? Porque não tem fé no futuro, né? E aí, olha só a questão da obrigatoriedade do anjo protetor, do nosso anjo guardião. Pergunta Allan Kardec: a missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Olha que pergunta interessante. Resposta dos espíritos. O espírito protetor é obrigado. Ô, louco, meu! De novo, obrigado. Os espíritos estão dizendo. Tá? Qualquer coisa, quem não entender isso que nós estamos falando, vocês briguem com os espíritos superiores. Ó. O espírito protetor é obrigado a velar sobre vós porque aceitou essa tarefa. Aí é no caso, né? Lá em cima, assim, quem vai proteger o Tula aqui? Né? Poucos levantaram, não são loucos, né? Mas sempre tem um lá, sou eu. Então ele aceitou. É diferentemente, às vezes eu falo, que quando você está procurando pessoas para exercerem cargos nos vários departamentos das casas espíritas, na hora é uma maravilha. Todo mundo quer. Nunca vi para constar lá na ata, aquele negócio tudo lá. Mas trabalhar
não é trabalhar, o serviço, ninguém quer. Todo mundo quer sair na foto, mas o trabalho, o serviço, é muito desgastante. E é mesmo. Se não existir união, uma equipe que realmente queira renunciar para se entregar a uma doutrina, é muito difícil, né? Vai capengando, né? Que eu acredito que seja uma boa parcela das casas espíritas necessitadas de legítimos trabalhadores, aonde renunciam até a própria vida, eu diria, né? Então, olha só, ele continua. Porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos, né? Deus, está falando de Deus aqui. Quem é que gosta do Tula aí? Quem quer ir com ele? Ah, eu gosto, vou lá com ele, né? E aí ele diz, para alguns é um prazer. Entenda bem, é um gosto, é uma felicidade fazer isso. Para outros, uma missão, um dever. E, mais uma vez, eu retenho aqui, porque os espíritos superiores, ou espíritos que estão já numa elevação melhor, eles entendem diferentemente de nós a palavra dever. Nós temos um evangelho que fala sobre o dever, né? Que é muito difícil de ser cumprido. Porque exige das pessoas que têm o dever a renúncia e o sacrifício. Então, só que os espíritos entendem verdadeiramente a palavra dever. Eu sempre digo que aqui, neste país que nós estamos vivendo, eu nunca vi esse negócio de meu direito. E eu cheguei a entender que o direito que Deus já nos deu é o direito da oportunidade, do trabalho, das realizações no bem. Esse é o direito que ele deu, porque, pelo que consta, e diz lá Santo Agostinho, no capítulo 3, nos mundos de prova e expiação, no item 15, é muito claro, aqui residem os espíritos rebeldes às leis de Deus, que deverão enfrentar ao mesmo tempo a crueldade dos homens e a inclemência da natureza. E aí o que está acontecendo? A atualidade dessa instrução de Santo Agostinho. E é por isso que aqui a gente só fala em direito, mas o dever ninguém fala. Me desculpe, a austeridade que nós estamos aqui falando, e ela tem apenas um sentido de oratória, tá? Nós não temos a preocupação de estar aqui para agradar as pessoas que nos ouvem. Nós precisamos urgentemente, lógico, com afabilidade e doçura, que às vezes nós não possuímos pelas nossas imperfeições, mas falamos com a vontade do aprendizado, a vontade de trazer o conhecimento para que a gente possa discernir sobre essas questões, sobre essa palavra dever. Então, eu vejo, às vezes, as possibilidades de nós sermos grandes, evoluirmos, atendermos a Deus, e aí, na hora de dar um passe lá no centro, hoje deu uns pingos d'água aí, eu acho que hoje, né, porque espírito é tudo de açúcar, molhou, desmancha. Então, são coisas assim, que talvez seja eu que não entenda. Perde a oportunidade de ajudar aos outros. Aquele passe que você vai ajudar é específico das pessoas que têm esse mistério. E é isso que talvez nós não entendamos, como que um espírito protetor fica ali o dia inteiro. Opa, hoje nós vamos lá no centro,
Nós vamos ajudar a dar o passo e tal. Na última hora, eu não estou afim, não. Hoje eu estou muito cansado, o dia foi muito ruim. Mas é lógico. Quem que falou na cabeça da pessoa? Então, você está cansado. Tem problema, lá no centro eles se arrumam, eles ajeitam lá, não tem problema não, descansa. Você merece o descanso. E o anjo de guarda estava falando, vai lá, é uma prova, é uma mostra que você está cumprindo com a sua missão, o seu dever, aquilo que você se propôs a fazer. É isso que nós estamos falando. É isso que o anjo protetor nos fala, vai. E do outro lado, o capetinha, larga a mão. Ih, você trabalhou muito hoje, você está cansado, larga a mão. Você não tem problema, lá ninguém fala mal. Lá eles não vão te criticar, não vão fazer nada. Né? É mais ou menos assim. Né? Então, ele diz, é um prazer para outros e uma missão e um dever também para outros espíritos. Missão ou dever. Então, a gente tem que fazer, para tirar o exemplo dos anjos guardiões, nós deveríamos tirar o exemplo, que é por prazer, fazer por gosto, então, como missão ou um dever. Mas será que nós colocamos na nossa canga o dever? Será? Então, isso é uma pergunta, porque, pelo amor de Deus, caros seguidores, aqui o intuito é auxiliar, passar a missão, porque aqui nós sabemos que todo mundo é livre, faz o que bem entender. Se Deus, que conhece de tudo, dá esse... Lógico que ele não é absoluto, mas ele dá o direito do livre-arbítrio. Né? Então, cada um que faça o seu papel conforme. Né? E aí, nós temos uma extensão grande de uma fala de Santo Agostinho e São Luís sobre a questão dos anjos de guarda. Um pouquinho longo, mas eu acho assim, ele traz elucidações muito grandes sobre o entendimento da doutrina dos anjos guardiões. Que talvez a gente falando aqui até parece uma coisa de cinema, uma coisa que não existe. E é mesmo. Né? Eu sei que eu tenho alguns amigos lá de Apucarana ouvindo, pelo menos nos prometeu ouvir, meu compadre Jairo. Às vezes ele pode entender diferente, porque ele é de outra religião. Né? Mas o nosso intuito aqui, através dessa forma de oratória, é trazer o conhecimento, nada mais do que isso. Às vezes nós falemos ríspido mesmo, não tem jeito, né? Então vejam só nesse conteúdo, é a pergunta 495. O espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos, hein? Quando é rebelde, não aceita. Tem filho rebelde? Que o pai, a mãe, o vô fala e o bicho não vai? Tem. Eu fico aqui imaginando, eu até os 34 anos de vida. Bicho rebelde. Mas a dor veio. Né? Aí a rebeldia vai arrefecendo, porque não adianta. Né? E mesmo assim, a teimosia é dura. É nessas horas que Deus interfere no livre-arbítrio. Quando a teimosia humana passa dos limites. Aí ele interfere. Né? Como muitas vezes, lá no item Respostas do Alto, se não me engano, é item 166, lá do Vinha de Luz, de Emmanuel. E qual do pai dentre vós que o filho lhe pede pão e ele lhe manda pedra? Né? É lindo essa passagem, porque mostra muitas vezes que
as respostas do alto não são a conforme o nosso gosto. E nunca foi. Né? É conforme o Pai sabe. Por isso que muitas vezes nessa pergunta, ele diz, na pergunta 498, é interessante ir para ela. Quando o espírito protetor deixa o seu protegido se transviar, errar, ir para o caminho errado na vida, é por falta de força de sua parte na luta contra outros espíritos malévolos. Então, tipo assim, né? O espírito deixa. Eu estou dando mais atenção às sugestões do capetinho, né? Tem um anjinho e um capetinho. E aí o nosso anjo, ó, sai, ele dá sai de fora e fica lá, olhando nós, né? É isso que é a pergunta, se é por falta de sua parte. Olha a resposta dos espíritos, para a gente entender que muitas vezes nós precisamos deixar o filho queimar o dedo na tomada, o nenê, né? Por quê? Para aprender, né? Você fala, e o bichinho ainda, né? Então deixa, para sentir o choque. É mais ou menos não, é isso. Ó, não é porque ele, o anjo protetor, não quer, não pode, mas porque ele não quer. Ô, louco, meu! Porque ele não quer. O anjo protetor fala, não, eu não vou lá ajudar ele, não. Deixa ele por esse caminho, escolheu? Deixa ele lá. Ó, seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Até chega numa questão que nós entendemos. É errando que se aprende. Né? Porque também sabemos que a persistência no erro leva ao desconforto da dor. Errar é humano, persistir no erro é burrice, dizem aí o provérbio. Né? Não é isso? Então ele está dizendo, ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que sugere, mas que, infelizmente, não são sempre escutados. Às vezes, eu já fiz tantos exemplos, é igual assim, você sai de uma balada à noite, já está mamado, né? E aí, o anjo protetor fala, vai para casa, vai descansar, você não está bem. Aí vem o outro lá, é isso, vamos sair para noitada aí, vamos tomar mais, sair de carro, dar uns racha aí. Que legal, puxa vida, olha só, que coisa boa. É isso que está dizendo. Nós não escutamos, nós não ouvimos a influência, os pensamentos que o anjo protetor nosso nos passa. Aí ele diz, não é senão a fraqueza, a negligência ou o orgulho que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós resulta de não lhe opor resistência. Deixa lá. Quer ir com os ruins? Vai. Vou ficar aqui. Porque ele não abandona. Mas sai de lado. É igual uma mãe, um pai mesmo. Não tem jeito. Fala para o filho. Você acha que mãe quer mal de filho? Fala. E o filho, deixa aí. Deixa bater a cara. E nós queremos livrar ele de uma coisa que vai dar instrução. É muito difícil também, em tempos atuais, em tudo que nós pensamos.
nesse tempo de drogadição, aonde pais e mães arrepiam, se gelam. Mas é simples perceber. Por isso que a educação dos filhos, segundo a doutrina espírita, é desde pequenininho, aonde é igual uma árvore, né? Ela vai crescendo, quando a gaiada sai para fora, ó, a poda reparadora. Isso tem um sentido figurado. Poda, corta a gaiada que já está querendo dar disformes da planta. Porque a poda reparadora é para tornar uma árvore saudável, forte, frutífera, sombrosa, né? Mas é aí que está falando o exemplo, uma poda reparadora. E a gente vê desde cedo crianças já com os seus pendores e não fazemos nada, nós não aplicamos a poda reparadora. Ah, é coisa de criança. Deixa lá. Vamos, senão a gente sai do assunto aqui. Vamos, então, a essa consideração, para a gente encerrar, porque o nosso tempo já está terminando, né? O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? A resposta do espírito de São Luís e de Santo Agostinho, espíritos altíssimos, ele se afasta quando vê os seus conselhos inúteis. Ele disse, se afasta. Ele não disse abandonar. E que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. A gente escuta mais o mal do que o bem. E aí que está, no instruir-vos, é discernir a sugestão de um espírito bom e um espírito ruim. Por isso que naquele conteúdo que nós falamos de respostas do alto, aonde Emmanuel inicia-se assim que as pessoas que rezam se sentem cansadas e extenuadas por não estar obtendo as respostas do alto, igual a um doente que toma o remédio e não sara. Então ele fala assim, eu rezo, mas quanto mais eu rezo, o capeta aparece na minha frente. E Emmanuel interpreta essa passagem de Lucas, capítulo 11, versículo 11, da seguinte forma: a contrariedade amarga é aviso benéfico. Quem de nós imagina que a contrariedade amarga é um aviso benéfico? A doença é recurso de salvação. Quem? Nossa, esse ano só foi doença na minha vida, na minha família. Está vendo como a forma de ver é diferente? Por isso que a nossa doutrina é uma doutrina que exige o raciocínio. A nossa doutrina é para pensar em tudo isso e entender Deus. É entender o Pai, que nem sempre responde à nossa maneira. Por isso que a gente fala, Deus escreve certo por linhas tortas. Bom, o nosso tempo está se esgotando, eu não sei se tem, aqui é 7h40, tem mais alguns minutinhos, eu queria só fazer uma consideração. Ele diz, todavia não o abandona completamente, e se faz sempre ouvir, sendo então o homem que fecha os ouvidos. Ele retorna desde que é chamado. Aí é que está. Eu não aguento, minha vida está ruim. Ô, anjo de guarda, você me abandonou, você me deixou sozinho aqui na guerra, na peleja. Ei, meu Deus do céu. Nós é nós mesmo, né? Nós é nós.
Coitado anjo de guarda. E aí ele fala assim, é uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos. E a gente falando assim, parece que é um negócio cinematográfico, um filme de magia. Não, não, não. O Espírito de Santo Agostinho e São Luís está dizendo para nós. É uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto, pela sua doçura, a dos anjos guardiões. E eu só termino também sobre questões de espíritos familiares. Eu quero lembrar 2 casos, entre a terra e o céu, aonde Odila, que morreu, obsediava dentro de casa e a coisa andava feia dentro de casa, quando a Evelina faz uma oração, aí que eu falo, ela rezava para a mãe, achando que a mãe é que vinha proteger, quando, na verdade, Odila, em espírito desencarnada, arma penada, lá dentro de casa, atazanando o juiz de todo mundo. Que é o que todo mundo fica aí, rezando papai e mãe, sem saber verdadeiramente aonde ele está. Via de regra, está tudo no céu, me desculpa. Nós sabemos que não é. Porém, e aí o outro, eu me lembro, é na obra Libertação, de Matilde, que já estava num posto avançadíssimo, lá no alto. E o filho Gregório estava lá no buracão, nas últimas instâncias do umbral. Mas ela, não era porque que ela estava lá em cima igual é aqui, né? Os bons, dá um jeito meu filho lá, ajeita o negócio lá, né? Que meu filho, né? Eu já estou graduado aqui, arruma uma boca para ele aqui, para cima. Matilde só pediu ajuda a André Luiz e Calderaros, Clarencio, na hora que o filho sentiu, deu um chilique nele, e ele estava cansado de sofrer. Então, queridos amigos, é um prazer enorme estar com vocês. Para mim, toda vez que for chamado, estarei completamente, plenamente à disposição. Tá? Eu agradeço imensamente o convite e a todos que nos assistiram e que estão aqui ligados conosco. Tá? Um grande abraço e uma boa noite, um bom fim de semana para todos vocês. Tá bom? Obrigada, Sr. Tula. A gente aqui agradece imensamente a oportunidade de ter o senhor aqui com a gente e pode ter certeza que nós vamos atrás do senhor mais vezes, tá? Uhum. Gente, alguém gostaria de fazer alguma observação, ou algum comentário, levantar algum questionamento, alguma dúvida, seu Tula? Esse tema aí tão maravilhoso, tão angelical, né, que é o anjo da guarda. Pode falar quem é? Natanael? Seu Newton? Newton. Pode falar. Sim. Olha, o nosso confrade, viu, foi muito feliz. Nós queremos só relembrar um fato. Hoje, 9 de outubro lá de 1861, foi realizado em Barcelona, lá na Espanha, o Auto de Fé. Foi um ato inquisicional da Igreja que queimou em praça pública cerca de 300 volumes de obras espíritas. Isso eu costumo dizer que é um fato em foco. Boa noite. Deixa eu colocar uma observação aqui da Maria das Neves. A das Neves colocou no chat aí, seu Tula, esse negócio de ficar até tarde na rua e ainda aceitar o convite para outro rolê aconteceu comigo tempos atrás. Fui a tal rolê, com isso esqueci de um compromisso que tinha no dia seguinte, prejudicando minha formação acadêmica. E até hoje não consegui sanar essa falha e nem recuperar o saber acadêmico que perdi. Será que só na próxima vida, quem sabe? Não, isso também pode ser porque todos nós merecemos o auto-perdão. Ela
ela não pode ter o sentimento de culpa. Igual teve, nós já explicamos na história das religiões, porque a culpa é destruidora em todos nós. Nós trazemos isso no nosso arquivo morto, nas nossas instâncias psíquicas mais profundas. Então, no erro dela, ela precisa tirar algo de bom, como aconteceu com Judas e com Pedro. Os dois traíram, fizeram coisa errada para o Cristo, não é? Não foi? Por isso que existe aquela passagem evangélica, se não me engano, também é de Lucas, né? Aquele que mete a mão nos mesmos pratos é o que vai me trair. Todo mundo fala, esse negócio aí é o do Judas. Tudo bem, é o de Judas, mas é para saber que aqueles que comem junto conosco, que são mais próximos, é o que mais nós vamos sofrer decepções. Então, por exemplo, deve ter sido amigo, não, larga a mão de ser boba, e tal, vamos com nós, e tudo dá certo depois. Bom, os dois carregaram processos de culpa destruidores, tanto Pedro como Judas. Judas se enforcou, se aniquilou. Na verdade, Pedro viveu num remorso por um bom tempo. Só que ele entendendo, e eu digo para essa nossa companheira que está ouvindo, ele entendendo a sua imperfeição, a sua limitação, se auto-perdoa e faz a obra que ele fez e entregou. Então, ele do mal, ele tirou o bem. É o que nós devemos fazer. Do mal, tem que tirar o bem. Então, eu aconselharia a essa nossa companheira com muita certeza, para ela tirar esse espinho que até hoje fica na vida dela. Isso já passou, minha amiga. Isso já passou. Faça um fim diferente. Como é que fala? Não dá para fazer um novo começo, mas dá para fazer um novo fim a partir de agora. Se auto-perdoa. Nós não somos perfeitos, não somos. Isso não existe. Ainda nós estamos muito longe, né? Porque se a gente já sabe os bons, a gente nem faria essas lives ou faria palestras de vergonha de falar essas coisas, que muitas das vezes que nós falamos, nós estamos inseridos de ouvir os espíritos ruins, os obsessores, que querem nos tirar do caminho, tá? Pode ter certeza, modifique o seu caminho, não traga isso dentro da sua memória integral, do seu arquivo morto, tá? Deixa ele lá e vai para diante, é o que eu poderia te aconselhar. Que nem disse Jesus, né, para a adúltera, vá e não peques mais, tá? E talvez no dia que ela estava no rolê lá, nesse outubro, talvez o anjo da guarda avisou para ela, vai para casa, você tem uma tarefa importante de manhã, e você não ouviu. Exatamente. Como muitos de nós não ouvimos, né? Fala, né? Como muitos de nós, né? Quantas vezes eu, no meu vício da bebida, era assim também, vazava a madrugada fora, né? Ainda não tinha o tempo da lei seca aí, como é que pode dirigir? Hoje eu agradeço muito a Deus, agradeço, porque não é fácil quando a gente lembra, mas eu tenho uma convicção que com certeza eu fui muito auxiliado. E por isso eu só tenho a agradecer e que tenho que trabalhar muito para poder pagar um pouquinho dos meus boletos. Nós temos que estar, assim, sempre, procurar estar sempre, assim, mais, pelo menos um pouco espiritualizados, né? Porque nós somos ainda muito imperfeitos e nos apegamos muito às coisas terrenas ainda, às atenções terrenas. Exatamente. Ainda, para que a gente possa estar receptivo para perceber essas intuições, né, Sr. Tula? Porque muitas das vezes a gente ignora por isso, porque a gente está tão terra a terra, tão ligado aos nossos problemas, que a gente esquece, que a gente não consegue perceber essas intuições. Me permite o avançar do tempo? Olha só, a maior das mediunidades no futuro será a mediunidade intuitiva. O que é a intuição?
é o conjunto de todas as nossas experiências. A experiência é uma professora que cobra caro, mas explica bem, né? Então, nós precisamos urgentemente ter esse entendimento, né? Nós aguçarmos através de espiritualização, de evangelização do nosso espírito para sermos mais acessíveis às instruções dos espíritos bons, não é? Então, tudo isso que nos rodeia é para a gente, nesse conjunto de vivências, nós aguçarmos as nossas intuições, que, segundo os espíritos, é a melhor das nossas inteligências, porque ela é o conjunto das nossas faculdades, dos nossos conhecimentos já obtidos no decorrer da vida. Tá? Nevinha, você queria acrescentar alguma coisa? Você abriu seu áudio? Não, é porque, só completando, porque esse compromisso que eu esqueci, eu não consegui realizá-lo. Mas, graças a Deus, eu consegui outras formações, outros cursos. Mas o que eu queria, até hoje, eu não consegui, que é o mestrado na Federal. Esqueci da prova do outro dia e nunca mais consegui, mas eu espero, se não conseguir nessa vida, né? Fica para a próxima. Ficou a lição, né? A lição ficou. Não tem esse negócio de próxima, não. Não, aí que está. A maioria dos espíritas, eu também já falei isso muito. Eu não aguento, eu vou deixar para a próxima. Não pode. Isso é preguiça. Isso é ociosidade. Não pode. Nós precisamos ir atrás disso, que nem era teu sonho, a tua formação. Vai atrás. Vai atrás. Aí teu anjo de guarda vai te intuir, vai te dar força, vai te empurrar, porque quando você fizer, vai dar tudo certo. Porque aí sim, nessa insistência no bem, você está insistindo no bem. Se você deixar para outra, você está insistindo no mal. Né? Eu estou falando de boa, viu, companheira? Tá? Não fica brava comigo, não. Tá bom. Pessoal, a gente tem mais uns minutinhos ainda. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vamos ser bem... Ô, Silene, eu mandei no chat aí, mano. Tá. Pode falar, Euripides, se você quiser. Você quer que leia? Você leia o chat lá, por favor. Espera aí. Gostaria, se possível, ele falasse um pouco mais sobre os espíritos familiares. Então, essa é a grande questão que ainda nós não entendemos e nós explicamos assim, sinteticamente, sobre a questão dos espíritos familiares, que nós achamos que ele tem um grande poder para nos proteger. O mecanismo não funciona da forma que nós pensamos, né? Os espíritos familiares muito pouco podem fazer por nós em ações que poderiam modificar a nossa vida. Lógico, porque são permitidos, sim, de dar uma instrução, de dar uma intuição, de trazer algo bom para nós. Mas não é assim, porque, via de regra, os espíritos familiares, por ainda estar apegado, ter esse amor muito apegado a nós, quer fazer muitas coisas para nos proteger e, na verdade, não nos protege, né? Era o caso que nós estamos contando aqui de Odila e contamos do caso de Matilde na obra Libertação. Seria interessante ao companheiro que solicita sobre espíritos familiares fazer essa leitura entre o céu e a terra, de André Luiz, né, pela psicografia de Chico Xavier, que dá uma noção de como funciona esse mecanismo, né, dos espíritos familiares. Porque nós já temos nosso anjo de guarda.
Existem espíritos simpáticos? Existe. Aqueles que gostam de nós, vem, né? Dá uma encostada na gente, mas precisa tomar muito cuidado com um verdadeiro amor do que eles querem nos instruir. Aí sim, ter discernimento sobre o que é passado. Igual eu falei desse exemplo da mulher que acha que veio o capeta, falou para ela achou que era um espírito. Nossa, muito bom. Esse espírito reconheceu o meu cansaço, reconheceu que eu mereço e tal. E o espírito do bem mandou eu trabalhar mais, está trabalhando pouco. Então, é isso que nós precisamos. E isso pode ser atingido através da evangelização, de aguçar a nossa intuição, né? É isso aí, de experiências vividas. A intuição é a melhor das inteligências que o homem vai poder ter. Conheço os dois casos, já li e já estudamos em conjunto os dois casos. Mas eu falo assim, porque o senhor abordou a questão do espírito familiar, muito bem, mas só eu acrescentaria a questão de que vai depender muito também, né, do grau de evolução desse espírito que quando desencarna. Exato. E que nós temos muito, nós tendemos muito. Eu conheço casos aqui concretos de pessoas encarnadas que viram, inclusive, um verdadeiro obsessor do espírito familiar que desencarnou. Ela evoca de maneira constante, sabendo, inclusive, que a pessoa não tem condição de vir auxiliá-la. Ou, às vezes, até conheço um outro caso que acha que, por entender pouco até do espiritismo, acha que o familiar que desencarnou era um exemplo de virtude do ponto de vista dela. Quando, na verdade, a pessoa tem, como todos nós que aqui ainda temos, né, desencarna sem essas condições de auxiliar. O que a gente observa é que, na maioria das vezes, só concluindo, existem inúmeros espíritos que nos acompanham, inclusive familiares ou amigos, que eles têm a intenção de nos auxiliar, mas as condições espirituais deles são tão poucas que acaba nos prejudicando às vezes. Exatamente. Quer ver? Desculpa, pode dizer. A pergunta 508, ó. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições... Opa, peraí. 508. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que ama e que ficaram na Terra, que sobreviveram? Resposta dos espíritos é clara. Ele diz: seu poder, o poder de auxiliar, de ajudar os que ficaram na Terra, é mais ou menos restrito. A posição em que se encontra não lhes deixa toda a liberdade de agir. É o que você acabou de dizer, né? Ainda o espírito que daqui parte, ainda não é tão perfeito assim. E ainda mais desprendido da matéria, né? Essa é a evolução. Eu gostei muito da sua colocação. Gostei mesmo. É verdade. Não é porque desencarnou que virou anjo. Não é porque morreu que vira santo. Né? E o pior é o encarnado ficar obsediando o desencarnado, às vezes, né? Essa insistência. Exatamente. Exatamente. A experiência, eu estou vendo que você trabalha e estuda aí no você sabe muito bem. Eu acho que os trabalhos mediúnicos, espontâneos ou evocados, as histórias contadas pelos espíritos, na maioria das vezes é muito triste, mas é um exemplo para nós, é um aprendizado para a gente aguçar a nossa intuição, de ver que realmente é cada história, uma mais complexa que a outra, mas tudo que nos dói o coração de ver os erros que a gente vê que foram cometidos por pais, por mães, por parentes, por achar que está fazendo bem, né?
Bom, então vamos caminhar então para o encerramento. Obrigada, senhor Tula, mais uma vez, por esses esclarecimentos tão valiosos que o senhor trouxe para nós sobre o anjo da guarda, os espíritos protetores, e vamos aí reforçar um pouco mais a nossa fé, né? Nesses amigos que estão aí, que assumiram o compromisso de auxiliar a gente, né, nessa encarnação. Vamos lá. É verdade. Eu vou compartilhar aqui um vídeo que ele é uma prece, tá? E aí já fica para o nosso encerramento, tá bom? Vamos lá. Deixa eu tirar um print primeiro, né? Senão depois a gente sai. Já saiu alguns, bora. Quem quiser abrir a câmera. Já estou ligado. Estou de amarelo agora. Aí, sorrindo, hein, gente? Vai ficar bem lindo. Aí, todo mundo bem lindão. Vou compartilhar aqui, tá, gente? É coisa rápida. Só um instantinho. Para prece, tá? Deixa eu só aumentar o som aqui para ficar mais... Espíritos bem-amados, anjos guardiães, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velais sobre os homens, sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação. Inspirai-nos tudo que é bom. Detende-nos no declive do mal. Que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Fazeis sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praz a Deus enviar-me. Que assim seja, né, gente? Que Deus abençoe todo mundo, tenha um bom final de semana, tá? Um bom sábado. Um abraço. Beijo. Até o próximo sábado, gente. Um abraço a todos. Obrigada. Um abraço a todos. Os amigos aí, convidados do senhor Tula, que entraram prestigiando a gente, Deus abençoe todo mundo. Fique com Deus. Irene, uma bela semana, um abraço a todos. Obrigado. Tchau, Maria da Paz. Beijo. Natanael, o nosso amigo presidente Eurico. É uma alegria imensa Tchau, Nevinho. vê-los, mesmo virtualmente. Fique com Deus. Tchau, Ivani. Beijo. Tchau, um abraço para todos também. Tchau, seu Nilson. Fique com Deus. Tchau, Maria da Paz. Um bom domingo. Nossa irmã Hebe Camargo todos. do sábado. Amém. Eliane de Rio Verde, um abraço. Obrigado por participar. Mãezinha, Ainda bom, Luiz. Luiz. Rapaz, beijo. Vou te remover, tá? Beijão. Luiz, ainda bem que você deixou as poucas perguntas. Não, pois é, hoje eu até preparei pergunta, mas pensei, tanta gente participando, eu falei, não, deixa o pessoal participar. Grande abraço, um belo domingo a todos. Como diz uma grande amiga do IBGE, um cheiro em todos vocês. Opa, obrigado. Ao nosso confrade, amigo e irmão palestrante, muito obrigado.